a conversar hoje sobre 1 Timóteo capítulo 4, mas antes de entrar nesse capítulo, vamos tentar entender um pouquinho aqui dessa questão do Timóteo, né? Esse companheiro fiel aqui de Paulo, que vai fazer com que haja uma grande diferença no reino de Deus, por ele desejar, né, ser esse líder e tal. Então, o que acontece é o seguinte, aqui a gente já não está tratando do reconhecimento de Timóteo como líder, mas sim do amadurecimento dele, e a gravidade, né, que vai ter desses novos problemas que estão acontecendo em Éfeso. Então, é um segundo momento da caminhada pastoral dele, digamos assim, certo? E aí a gente pode dizer, né, que isso também acontece na nossa vida. Na sala de oração isso também acontece, na sua vida também acontece. A gente vai amadurecendo o ministério, os problemas novos vão chegando e os desafios são tão grandes que às vezes a gente acha que não vai dar conta. Aqui no caso, podemos dizer que estava acontecendo isso também. Então, imagina, né? Tem uma pessoa que é extremamente experiente, como Paulo, que precisava colocar rumo nessas coisas. Do outro lado, tinha lá a longa-manos dele, quer dizer, alguma pessoa que representava lá, mas que era jovem para essa função. Ele, apesar dele não ser um novato, né, nessas questões e tal, nessas experiências, ele era jovem para a função. Então, nesse sentido, o que acontece? Que Timóteo, ele já acompanhava Paulo há cerca de 10, 15 anos, quando recebeu essa carta, só para vocês entenderem. Ele já tinha sido, inclusive, enviado em várias missões complexas, lá, por exemplo, em Tessalônica, lá em Corinto, em Filipos. Então, em várias regiões ele atacava mais problemas pontuais. O que são esses problemas pontuais? Esses problemas eram situações que ele chegava, resolvia o problema, trazia para Paulo lá o feedback e as coisas continuavam. Só que agora, em Éfeso, o que estava acontecendo? Ele estava enfrentando um desafio diferente. Ele ficou parado na igreja local lá e foi, inclusive, né, investido como autoridade principal para colocar a ordem na casa. Então, olha só que desafio novo, né? Então, no mundo antigo, inclusive, só para vocês entenderem, a idade avançada que nós já mencionamos, né? A questão dos presbíteros, se lembra dos bispos que nós falamos, que eles envolvem todas essas questões de pastor, presbítero, né? E assim por diante. Então, essas questões, elas são moedas de uma mesma face, são faces de uma mesma moeda, perdão. E o que acontece, então, esses anciãos, né? A gente pode falar, só para a gente aqui um pouquinho de português, a gente pode falar anciãos, pode falar anciões e pode falar anciães. A gente pode falar tudo isso. O que a gente não pode falar é cidadãos. Então, nesse sentido, cidadãos, né, o plural de cidadão é cidadãos. Mas aqui no caso de ancião, tem todas essas variantes que você pode usar. Anciães, anciões e anciãos também. Anciãos. Então, também é um pouquinho de cultura para vocês aí. De qualquer maneira, essa questão toda, ela era visada, pessoas que tinham, na verdade, uma experiência maior, elas eram valorizadas. E Timóteo estava indo na contramão disso, porque Timóteo era jovem. Então, nesse sentido, o que acontece? Tinha essa questão para ser analisada e também tinha a questão das heresias, esses novos problemas. Então, isso não era só, digamos, a falta de experiência de Timóteo nessa área, mas também a forma insidiosa. O que é insidiosa? É a forma sorrateira, é aquele perigo que vai entrando de mansinho ali, que vai chegando por baixo das portas, usando palavra bonita para esconder um veneno, que a gente sabe que existe isso dentro da igreja também, né? E esses erros foram acontecendo e foram surgindo os falsos mestres, que eram pessoas influentes, que antes da igreja, né, antes eram da igreja, mas agora eles estavam ensinando doutrinas que eram demoníacas, digamos assim. Então, olha só que interessante tudo isso. E depois também tinha a questão, olha só, chegou até essa questão de uma certa proibição do casamento e também de certos alimentos que a gente já viu em outras situações. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E também dessa questão de fábula, né, de genealogia, que eles ficavam fazendo discussões inúteis que desviavam o foco da nossa missão, da missão da igreja, da missão integral, que é justamente caminhar com Jesus, ter um relacionamento com Ele, assim por diante. Então, o que acontece? Timóteo, antigamente, ele agia como esse braço direito de Paulo, levando recados, resolvendo crises pontuais, só que aqui, né, agora Paulo vai instruir Timóteo a agir de uma maneira mais contundente, exercer a autoridade de uma forma plena, significa o quê? Ordenar, ensinar,
confrontar. E isso tudo, Paulo vai dizer o seguinte, que ele precisava, inclusive, vencer a timidez. Eu fico pensando, mas existe essa colocação de que Timóteo é tímido? Eu não sei qual que é a tua versão da tua Bíblia, depois você pode procurar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu procurei aqui, na verdade, não fala exatamente essa timidez, a não ser, agora me lembrei aqui, só um pouquinho, eu tenho aqui a versão, a Bíblia em inglês, e ela fala uma situação aqui, deixa eu só pegar aqui, 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,7, vai dizer o seguinte, ó, For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. Ele fala de timidez aqui, mas na versão traduzida, na versão do português para o inglês, timidity, que é timidez. É a única coisa que eu vi aqui. Depois eu trouxe até aqui para vocês terem uma ideia, uma Bíblia, a Bíblia do KJ, ó. Não, brincadeira, não é, essa é a Bíblia, só para vocês saberem, essa é a Bíblia King James, a Bíblia de 1611, para vocês terem uma ideia, só que casou bastante. A irmã Zira tá dando risada lá, mas é que eu gosto de brincar, olha lá, ó. Quem tem lá, a Lisane tem a King James também, ó, a Bíblia do KJ, mas é brincadeira, isso é só para tirar sarro. Ele vai falar o seguinte, ó, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Então aqui ele estava dizendo para Timóteo assim, ó, não fique com medo, não fique tímido, e talvez Timóteo tivesse essa situação, e a gente sabe que às vezes a coragem, né, é uma coisa que a gente precisa respirar fundo para seguir firme. Então nesse sentido havia também essa questão de que Paulo estava ali falando, sabendo que existia um pouquinho dessa personalidade aí de Timóteo, que podia pender um pouquinho para essa questão de timidez, e tinha que ter confronto, tinha que ter ali, né, colocar ordem nas coisas. Imagine o desafio que era para a questão do nosso amigo, do nosso querido Timóteo nesse sentido. Mas de qualquer maneira, feita esse à parte, né, a gente vai perceber aqui que existe então esse pano de fundo que nós precisamos aqui entender. E agora o que acontece? Vamos continuar então no capítulo 4, vamos ver aqui o que a gente pode falar sobre o capítulo 4. Então assim, o capítulo 4 ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do caráter e da disciplina pessoal do líder cristão. Timóteo é esse líder, é jovem, porém está atento ali aos conselhos que estão sendo dados a Paulo, né, o que é mais experiente. Inclusive a pílula teológica vai falar sobre isso hoje à tarde. Então espero que você goste também. Obrigado pelas manifestações de carinho. E vamos seguir em frente. Eu continuo contando com as orações dos irmãos, porque como a gente está vendo também aqui com a nossa amiga que cuida aqui da parte da oração também, está tendo um monte de acúmulo de dificuldades para ela, né? Até colocou no grupo ali a dificuldade de participar, mas uma irmãzinha já falou, olha, fica tranquilo e tal, a gente está junto, e foi isso que a gente precisa saber, que existem lutas entre nós, existem dificuldades, mas nós estamos juntos aqui caminhando, fortalecendo, isso é importante. Bom, continuando aqui, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai advertir que nos últimos tempos ali, daquela questão ali de Éfeso, né, alguns abandonaram a fé para seguir o quê? Para seguir espíritos que eram enganadores, é coisa do além mesmo, só que é coisa do além do maligno, gente, coisa do além maligno, olha só. Então, para isso, o que a gente precisa compreender? A gente precisa entender o seguinte, que estava surgindo ali uma certa disciplina que eles chamam de ascetismo. O que é ascetismo? É a disciplina, o autocontrole, que se você controlar o corpo e teu espírito, você vai chegar até Deus e não vai ter nenhum problema em relação a isso. Eles estavam desviando de Jesus Cristo e estavam partindo para esse tal de esse ascetismo, que é justamente essa questão, né, de você separar. Existia um gnosticismo ali, uma heresia, que tinha que separar o corpo da matéria. Ele dizia assim, ó, o corpo é mau, então o espírito é que vivifica. Então eles faziam essa divisão e diziam assim, ó, corpo é ruim, comida é ruim, sexo é ruim, então não coma 1 quilo de arroz, não coma feijão, não coma batatinha frita. Estavam falando dessa maneira. Também não façam sexo, não casem. Gente, olha só o que eles chegavam a fazer. Isso é interessante para a gente pensar, como é que podia fazer esse tipo de coisa lá em Éfeso? O pessoal dizia que não era para casar, estava proibindo o casamento, porque se você quer ser realmente santo, você não podia casar. Eles viam o matrimônio como algo inferior, como algo impuro, da carne, né? A questão do sexo, esse tipo de coisa. E esqueciam que o casamento é instituição divina e que uma castidade que fosse forçada, ela não gera assim a santidade, é uma questão de imposição e gera hipocrisia. E essa questão também dos alimentos, né? Ah, pode isso, não pode aquilo. Então eles estavam trazendo o que para isso? Para dentro da igreja? Um pouquinho daquelas leis judaicas misturadas ainda com outras filosofias pagãs ali da época, fazendo então uma dificuldade muito grande ali
ali para o pessoal, colocando um peso que Jesus não dava. Então é essa indignação que fica. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em 2007, quando eu fui lá para a PIB de Campo Largo, eu queria ser santo, mas eu falei, não, vou buscar Deus e tal. E eu parei, né, eu fiquei evitando a crise, se vocês me entendem, a minha esposa. E eu fiquei evitando a crise e tal, e isso chegou nas mãos do pastor, do pastor Edson lá na época. Ele foi lá em casa, ele deu uma lição bíblica de que Deus ama o casamento, de que Deus ama o sexo dentro do casamento, que não precisava ficar pensando nessas coisas aí, que se você queria buscar a santidade, né? Ele falou assim, você quer ser santo, Hernani? Então faça o que tem que fazer, você que está dentro do casamento, o casamento é abençoado. Ele me deu uma lição, um grande pastor Edson Filhinho, me deu uma lição ali dentro de casa, depois de um ano, olha lá, a irmã Alzira confirma lá, porque ela é testemunha disso. Ele me deu uma lição na Bíblia de que Deus ama o casamento, né? Ele gostava muito de brincar ali, porque hoje foi nota 10, né, e tal, lá brincando com a Isabel, com a esposa dele, e ele fala isso de uma maneira assim muito divertida, porque Deus ama o casamento, ama que a gente faça, que você tenha liberdade dentro do casamento, converse com sua esposa, com seu marido, sobre situações difíceis que vocês vivenciam, né, inclusive na área do relacionamento, vamos dizer, físico entre vocês, isso é importante ter essa abertura. Então, aqui eles estavam querendo inverter isso que acontecia, essa heresia que acontecia, que tinha que ser obstada. Então, o que acontece? A gente precisa entender o seguinte, que o Timóteo estava enfrentando tudo isso, estava tendo todas essas dificuldades, né? E tentando lidar com isso. A gente já viu anteriormente que ele tinha que tentar pensar numa liderança que fosse adequada, escolher líderes adequados para não ter esse tipo de problema e para a igreja vencer toda essa corrente, esse movimento contrário que estava surgindo ali, que estava causando uma espécie de um sincretismo, quer dizer, uma miscigenação do cristianismo com um monte de outras religiões, que a gente tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de juntar um pouquinho do cristianismo, depois pega um pouquinho do espiritismo, depois pega um pouquinho do catolicismo, já faz ali uma simpatia para não sei o quê. Gente, isso é da natureza humana. Eu não estou aqui testando nenhum comentário, digamos, pejorativo sobre isso, mas é da natureza humana. É claro que a gente precisa confiar em Jesus, sim, mas a gente tem que entender que existem pessoas que elas ainda estão buscando isso. Então, não é difícil a gente ouvir um testemunho de pessoas que foram para vários outros tipos de entendimento religioso e que depois se encontraram em Jesus Cristo, assim como também fui eu, a minha vida também foi assim. Eu passei pelo catolicismo, passei pela gnose, passei agora por Jesus em 97, né? 2003 foi que eu mudei tudo a minha vida para querer ser homem mesmo, mudar um monte de coisa na minha vida, mas em 97 Jesus me pegou de um jeito que eu não tive como fugir. E hoje eu dou testemunho disso, que fala assim, olha, se você quer perder tempo para tentar buscar isso, aquilo, o que eu posso dizer, né? Mas se você quer um conselho, saber o caminho, a verdade, né? A vida, eu te dou esse que é Jesus Cristo. Então já poupe aí o seu trabalho e seja feliz daqui por diante, não vá perder anos da sua vida tentando buscar uma coisa que já está disponível para nós. Então é um testemunho vivo que eu dou, com todas as limitações que nós temos, assim, porque eu não sou nenhum super-herói aqui, pelo contrário, eu sou uma pessoa tão falha quanto qualquer um de nós, para a gente compreender que isso é importante, para nós entendermos como a fé caminha conosco. E depois ele continua aqui nos versículos 6 a 10, falando aqui para o nosso líder, né, para o nosso líder aqui que deve ser um exemplo, que ele não deve se cuidar com essas questões intermediárias da igreja, com essas fábulas que são profanas aí, mas ele deve fazer o quê? Ele deve se situar na nutrição pelas palavras da fé. Então, se ele quer fazer o exercício físico, tudo bem, o exercício físico vai ser bom agora, é bom agora para a nossa vida, para estender, né, o nosso corpo e aqui, mas principalmente exercitar a piedade, que é superior, porque esse exercício da piedade, você tem promessa para a vida presente agora e também para a vida futura. Mas o que é exercitar a piedade, Hernani, que eu não estou entendendo? Gente, é focar no caráter e no relacionamento com o Criador. É fazer devocionais, a oração constante, a leitura, a meditação diária nas Escrituras, o jejum também, ter uma disciplina mental para sujeitar os nossos pensamentos à obediência de Cristo, rejeitar essas questões profanas que surgem, essas fofocas, essas intenções malignas que vêm para tirar a tua paz, né? E a gente vê aqui no próprio grupo de oração, ali a gente tem essas manifestações que precisam muitas vezes ser ali trabalhadas, né? E dizer, Deus, me dê força, porque se fosse depender de mim, a gente faria uma outra coisa, a gente faria uma reação tão igual ou pior quanto, né? Mas Deus age na vida da gente, Deus abençoe, a paz, vamos em frente, é isso que nós precisamos seguir firmes e abençoando as pessoas. Então, isso é importante, a gente precisa traduzir a nossa fé
que a gente fala tanto em ações de amor, justiça e amor ao próximo do dia a dia. Isso envolve também perdoar o irmãozinho ou a irmãzinha que pisou no tomate, ali bem feio. Isso é importante, e isso não é um esforço humano para merecer alguma coisa. É uma cooperação, que nós temos com a graça de Deus para desenvolver um estilo de vida que reflita essa santidade em todas as áreas. É perdoar o irmão que é difícil. Isso é a nossa, vamos dizer assim, né, que ele fala aqui do exercício da piedade, a nossa musculação da alma dia a dia. E principalmente, Paulo diz assim, olha, Timóteo, não deixe que a sua juventude seja motivo de desprezo. Olha, fique firme na palavra, fique firme no procedimento, no amor, na fé e assim por diante, seja puro. Então, assim, se dedique à leitura da palavra, se dedique ao ensino, é assim que nós estamos fazendo. E isso é muito importante. Então, olha só, que interessante uma caminhada com uma carta como essa, para as nossas vidas, com muitos exemplos práticos. Teologia prática é o que mais nós amamos, e também a gente sabe que nós estamos aqui nessa missão integral, caminhando dia a dia, 100% com Jesus, e estamos com Ele e não abrimos. É isso, né, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Vamos agora partir para o segundo momento, o momento de oração coletiva que a gente tem aqui para poder orar a respeito das nossas limitações e dos nossos pedidos.